Olá, hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para a nossa jornada evolutiva, um pilar da doutrina espírita e da própria vida, o trabalho. Muitas vezes associamos o trabalho apenas ao esforço físico, à busca pelo sustento material ou uma obrigação social. Contudo, a visão espírita nos convida a ampliar o nosso entendimento, revelando o trabalho como uma lei divina, um instrumento sagrado de progresso e de aprendizado, tanto para o indivíduo em si quanto para a coletividade. Nessa reflexão, mergulharemos nos ensinamentos de O Livro dos Espíritos sobre a lei do trabalho, buscando compreender a sua necessidade e o seu alcance. Iluminaremos a nossa compreensão com a experiência de um companheiro da espiritualidade, o irmão Gotuso, cuja jornada foi nos trazida por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. E por fim, dirigiremos o nosso olhar para nós mesmos, trabalhadores espíritas ou aspirantes a sê-lo, refletindo sobre as nossas responsabilidades, os cuidados necessários e o chamado constante ao serviço na seara do bem. Então, que possamos abrir os nossos corações, nossas mentes, para sentirmos a beleza e a profundidade do trabalho como expressão do amor divino e como caminho para a nossa própria felicidade. Em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais, encontramos um capítulo dedicado à lei do trabalho. Os espíritos superiores nos esclarecem que o trabalho não é uma invenção humana, nem um castigo, mas uma lei da natureza, imposta ao espírito como um meio de desenvolvimento de sua inteligência e de suas faculdades. Desde as formas mais rudimentares de vida até os espíritos mais elevados, todos trabalham, cada um em sua esfera de ação e de acordo com o seu grau de adiantamento. Kardec faz a seguinte pergunta, a questão 674 de O Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é direta. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Compreendemos assim que o trabalho é inerente à condição humana e essencial ao progresso. Não se trata apenas do trabalho remunerado, mas de toda ocupação útil, todo esforço direcionado ao bem, à construção, ao aprendizado, ao desenvolvimento das potencialidades da alma. Os espíritos vão além, questão 675, explicando que devemos entender por trabalho não somente as ocupações materiais, mas também as intelectuais e morais. Toda ocupação útil é um trabalho. Portanto, estudar, meditar, orar com fervor, consolar um aflito, educar uma criança, esforçar-se por domar as suas próprias más inclinações. Tudo isso é trabalho perante Deus. O limite do trabalho, eles nos ensinam na questão 682, é o limite das nossas forças. Deus não exige mais do que podemos dar, mas espera que utilizemos os talentos que nos foram confiados. Essa lei se aplica tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. A vida espiritual não é sinônimo de ociosidade beatífica, como muitos imaginam. Pelo contrário, é um campo vasto de atividades incessantes, onde
cada um continua seu aprendizado e contribui para a obra divina, conforme as suas capacidades e méritos. O trabalho, portanto, é a ponte que liga as duas esferas da vida, o motor do progresso universal e a ferramenta sublime que Deus nos oferece para burilarmos nosso espírito e conquistarmos a felicidade. Para ilustrar como a lei do trabalho se manifesta na vida espiritual e as surpresas que aguardam aqueles que atravessam o véu da morte física, despreparados, André Luiz nos apresenta, no livro Obreiros da Vida Eterna, a figura do irmão Gotuso, médico na terra, católico militante. Gotuso partiu com a crença comum de que encontraria o descanso beatífico ou o sofrimento eterno, conforme os dogmas religiosos que conhecia. Qual foi sua surpresa ao se deparar com a continuidade da vida, do aprendizado e principalmente do trabalho? Sempre supus, confidencia ele a André Luiz, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Ele descobre que a vida espiritual é dinâmica, que o corpo perispiritual é uma organização viva, que adoece e necessita de cuidados, e que médicos e enfermos existem em número ainda maior do que na Terra. A morte, percebe ele, não foi um passe de mágica, mas uma simples transferência de residência. Gotuso lamenta que nem a ciência, com sua visão materialista, nem a religião, com suas promessas muitas vezes simplistas, o prepararam adequadamente para a realidade do homem desencarnado. Sua jornada inicial foi marcada por desorientação, sofrimento e apego às lembranças da vida física. Mesmo tendo recebido os sacramentos e promessas de um lugar no céu, em parte por uma doação financeira à paróquia, ele se viu perdido, incompreendido e cego espiritualmente por longos anos, vagando entre aflição e criações mentais enganadoras. Somente após muito tempo e auxílio dos bons amigos espirituais, Gotuso conseguiu reencontrar o equilíbrio. E a maior surpresa, então, foi a passagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Ele se engaja no trabalho útil, na área da medicina espiritual, mas ainda carrega as marcas de seu passado. A sua maior dificuldade, confessa ele com amargura, é o apego ao lar que deixou, a esposa que refez a vida com outro homem, o seu primo, e os filhos cujo futuro foi perturbado. Essa mágoa e esse apego o impedem, por ora, de alcançar voos mais altos, de fruir o repouso em esferas superiores, prendendo a círculos de transição. A história de Gotuso é um espelho para muitos de nós. Mostra-nos que o trabalho no bem é fundamental para o reequilíbrio, mas que a verdadeira libertação exige também a reforma íntima, o desapego, o perdão e a compreensão das leis divinas que regem os destinos. Ele nos alerta sobre a ilusão de buscar a morte como fuga dos problemas terrenos, pois o trabalho e os desafios continuam, muitas vezes de forma mais complexa, na vida espiritual. Seu exemplo reforça a necessidade de nos prepararmos desde já, através do estudo, da prática do bem e do esforço de transformação moral, para sermos trabalhadores conscientes e úteis onde quer que a vida nos coloque.
Diante desses ensinamentos e exemplos, como fica a nossa posição como trabalhadores espíritas ou como aqueles que sentem o chamado para o serviço na seara do Mestre? A doutrina espírita nos confere uma compreensão ampliada da vida e de nossas responsabilidades, e o trabalho no bem é a consequência natural desse entendimento. Ser trabalhador espírita não significa apenas cumprir tarefas em uma instituição, seja na recepção, no passe, na evangelização, na assistência social ou na divulgação doutrinária. É, antes de tudo, um compromisso assumido perante a própria consciência e a espiritualidade superior. É a oportunidade bendita de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, desenvolvendo nossas virtudes e auxiliando no progresso coletivo. Contudo, essa oportunidade traz consigo responsabilidades. Precisamos estar atentos para não cairmos na armadilha da estagnação. O trabalho realizado mecanicamente, sem amor, sem estudo constante, sem a busca pela reforma íntima, pode se tornar infrutífero ou até mesmo prejudicial. Corremos o risco de nos tornarmos como Gutuso, em sua fase inicial de apego à incompreensão, trabalho no bem, mas ainda presos a velhos hábitos e sentimentos que nos impedem de progredir verdadeiramente. É essencial o estudo contínuo da doutrina, a vigilância sobre os nossos pensamentos e atos, a prática da oração e a busca sincera pela humildade e pela caridade em todas as nossas ações. O cuidado com o melindre, com a vaidade, com a disputa por posições, com o desânimo diante das dificuldades, também é fundamental. A seara é do Cristo e nós somos apenas servos. O trabalho é coletivo e a união fraterna é a base para o sucesso das tarefas. Lembremos-nos sempre que o maior trabalho é aquele que realizamos dentro de nós mesmos, na transformação de nosso próprio ser. E para aqueles que sentem o coração vibrar com o desejo de servir, mas talvez hesitem por se sentirem despreparados ou indignos, deixamos um chamado carinhoso. A seara é vasta e os trabalhadores ainda são poucos. Não esperem a perfeição para começar a servir. A própria prática do bem, realizada com boa vontade e humildade, é uma escola abençoada, que nos auxilia no aprendizado e no desenvolvimento. Comece com o pouco que podem oferecer, com a tarefa mais simples, mas façam-no com amor. A espiritualidade amiga certamente proverá os meios e as oportunidades para o seu crescimento, amparando cada esforço sincero no bem. O trabalho espírita é convite à ação, ao crescimento, à fraternidade. É a chance de sermos co-criadores com Deus na construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos. Que esta breve reflexão sobre a lei do trabalho e a jornada do trabalhador espírita nos inspire a valorizar cada oportunidade de serviço que a vida nos oferece. O trabalho, em suas múltiplas formas, é a ferramenta divina para o nosso progresso e a expressão mais concreta de nosso amor a Deus e ao próximo. Que o exemplo do irmão Gotuso nos alerte para a necessidade do preparo constante, do desapego e da reforma íntima, para que o nosso trabalho seja verdadeiramente libertador e que o chamado ao serviço ressoa
ressoe em nossos corações, impulsionando-nos à ação fraterna, seja nas tarefas mais simples ou nas mais complexas, seja com humildade, disciplina e, acima de tudo, amor. A seara do Mestre é vasta e espera por nossas mãos. Que possamos ser trabalhadores dedicados, vigilantes e alegres, contribuindo na medida de nossas forças para a construção de um futuro mais justo e feliz para todos. Que Jesus nos abençoe em nossos esforços. Que assim seja. Até a próxima.